Deus falou com você, mas depois parece que voltou atrás. Afinal de contas, qual das profecias era verdadeira? Vamos, à base da Bíblia Sagrada, refletir sobre isso no Bate-Papo Cristão. A paz do Senhor a todos, eu sou o Anderson Rigobello e mais um Bate-Papo Cristão está começando, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco justamente sobre isso, pois muitas vezes nós recebemos ou de alguém ou através de oração, para quem acredita, alguma forma de revelação, ou por uma pessoa ou por sonho, uma direção de Deus. Porém, passado algum tempo, alguém se levanta em nome do Senhor e nos diz para tomar uma outra direção. Então, vamos, à luz da Bíblia, tentar entender os momentos em que isso pode ou não realmente acontecer e ser verdade. Será que se Deus verdadeiramente fala conosco, ele se arrepende, ele volta atrás? E para refletirmos sobre isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 13, no versículo de número 14. E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, visto que fostes rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E bem, irmãos, o que essa passagem nos mostra? Um profeta da terra de Judá, no período da divisão do reino, quando Roboão se recusa a tirar o fardo do povo e revolta as tribos de Israel, Jeroboão, escolhido e guiado por Deus, separa a nação de Israel em dois reinos: o reino de Israel, também conhecido como a nação do norte, e o reino de Judá, a nação do sul. Porém, rapidamente, Jeroboão, com medo de que o seu povo liderado por ele, por ir a Jerusalém, no templo, adorar a Deus, sentisse vontade de se unir novamente a Judá, levanta em pontos estratégicos de Israel templos, imagens de adoração, e começa então a desviar o povo do caminho. Deus então envia um profeta de Judá para falar com Jeroboão, para levar uma mensagem a Jeroboão. E aqui começa o interessante, porque se havia o profeta velho em Israel, sinal que nem mesmo os ditos profetas estavam uma vida espiritualmente saudável. Nem eles mesmos tinham uma relação com Deus. Então foi necessário Deus trazer alguém de Judá para falar com o rei de Israel. E ele recebe uma advertência, uma indicação do que ele tinha que fazer na sua missão. E ele estava cumprindo até quando o profeta velho se apresenta como profeta e diz que Deus havia mudado os planos.
O rapaz acredita e é, então, castigado, sofre as consequências pela desobediência. Pois a palavra de Deus mesmo nos fala que aquele profeta velho estava mentindo, ou por ciúmes, ou por maldade. A Bíblia não nos especifica o motivo da reação daquele profeta. O que nós lemos nos versículos seguintes é apenas que o rapaz é atacado por uma fera selvagem, despedaçado, e o próprio profeta velho o enterra. E muitas das vezes os profetas velhos nos enterram na fé, enterram o nosso ministério, enterra aquilo que nós estamos produzindo para Deus em obediência à palavra. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós guardamos o nosso coração. Nós temos que ter muito cuidado com quem nos fala as coisas. Nós conhecemos a vida, o comportamento, as reações. É realmente um homem ou uma mulher de Deus? Ela sabe da minha vida, tem interesses particulares. Porque eu não vou dizer que isso não acontece, como já aconteceu mais de uma vez comigo e com pessoas que Deus mostrou para mim e falou: não tem como você ter dúvida que sou eu falando. Agora, a gente fica sedento por revelações, por saber o que outras pessoas acham do que nós estamos fazendo, do que nós vamos fazer, para saber o que Deus fala, e procuramos outras pessoas para nos ensinar o que a palavra de Deus nos fala, para ouvir uma revelação e esquecemos de dobrar os nossos joelhos, de falar com Deus, de ler a palavra, pois a vontade de Deus para a nossa vida está tudo escrito aqui. O que nós podemos, o que nós não podemos fazer. A revelação de Deus vem através de nós falarmos com Deus e Deus falar ao nosso coração. Muitas das vezes nós recebemos uma direção de Deus, sentimos em nosso coração, ouvimos o Espírito Santo falar conosco, mas damos atenção a pessoas que vêm e falam o contrário. Na maioria das vezes, quando Deus fala a nosso favor e a pessoa fala contra, nós deixamos a dúvida entrar. E a dúvida começa então a nos barrar. E se nós não paramos, nós vamos a passos mais lentos porque vamos com ressalva. E quando é ao contrário, Deus nos repreende falando que nós precisamos mudar, levanta alguém dizendo que não, que aquela palavra não era divina e que Deus está conosco, e nós preferimos ouvir a pessoa porque nós procuramos palavras que nos deixam felizes. Procuramos palavras, procuramos mensagens, procuramos pregações que venham a nos fazer sentir bem. Quando o Evangelho vem para nos confrontar. Vem sim para nos confortar, mas também para confrontar aquilo que está errado. Para termos o conforto de Deus, nós precisamos estar sob a direção de Deus. E para estarmos sob a direção de Deus, muitas das vezes nós vamos ser repreendidos e corrigidos. Independente se a mensagem, se a direção é boa ou ruim, nós precisamos ser obedientes. Este é o grande caminho para que nós possamos conquistar o que Deus tem para nós e até mesmo podermos ter ideia que o que nos dizem em nome do Senhor vem ou não realmente do Senhor. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o que nós conversamos hoje. Deixe nos comentários se você já passou por algo desse tipo. Compartilhe esse vídeo com, às vezes, alguém que está a ponto de parar algo que Deus colocou em seu coração, porque todo mundo diz que não vem de Deus, que vai dar errado e que não tem como ela conquistar aquilo. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, se você tem gostado do nosso conteúdo. Nos ajude para que o YouTube entenda que o conteúdo aqui é relevante e possa levar a nossa comunidade para mais pessoas aqui dentro do YouTube. Ainda não faz parte da nossa comunidade? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, venha participar dos nossos encontros todos os domingos aqui no YouTube e também diariamente lá no Instagram, aonde tem devocionais, versículos bíblicos para reflexão e edificação
do nosso dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.